Fala pessoal, beleza? É o Aposta Tony na área e vamos aqui falar sobre um vídeo muito interessante, muito pertinente, né? Você já deve ter pensado nisso ou já passou por isso. Por que as testemunhas de Jeová não alugam ou evitam alugar imóveis de pessoas espíritas? Olha que absurdo, né? Isso acontece e vamos tentar entender aqui por que isso acontece. Você já deve ter se deparado com algum caso de algum irmão que ele iria alugar para uma festinha de Salão do Reino para os irmãos, mas ao descobrir que aquele local, o proprietário daquele local de festas, era alguém de uma religião, por exemplo, espírita, o testemunha de Jeová, o ancião, o servo ministerial, o responsável em organizar esse evento, automaticamente vai lá e cancela, busca outro clube, outro local para fazer a festa, simplesmente porque descobriu que o proprietário era alguém da religião espírita, por exemplo, do espiritismo, né? Isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, tá? Já vivenciei isso na prática, realmente achava um absurdo. A gente vai ver por que é um absurdo. E a base bíblica para isso qual seria? Certo? Qual seria a base bíblica? Se a testemunha de Jeová, por exemplo, é intolerante com alguém de outra religião, mas para trabalhar para alguém de outra religião, ele aceita trabalhar. Para trabalhar para uma empresa de outra religião, ele aceita trabalhar. Certo? Para receber alguma coisa, uma herança, o que for que o beneficie de alguém de outra religião, ele aceita. Aí já não tem mais esse problema. A gente vai ver outros problemas aqui, né? Como, por exemplo, eles são intolerantes para alugar um imóvel de alguém espírita, mas eles, por exemplo, vendem salões do reino para outras religiões. Hoje eles vendem salões do reino para centros espíritas, vendem para terreiros, vendem para outras igrejas pentecostais, como tem acontecido no Brasil. Então qual é a lógica disso? Nisso tudo. Vamos analisar essa loucura, né, que acontece e é até cômico e bizarro, mas acontece, ok? Então vamos lá então, abertura, a pergunta essencial e desconfortável. Por que uma testemunha de Jeová pode trabalhar com espíritas, estudar com eles e até receber pagamento deles, mas raramente alugam um imóvel de alguém associado a outras religiões com o espiritismo? Primeira coisa aqui que vamos mencionar, que é muito importante ficar claro, que deixa eu mudar aqui que está tampando tudo aqui, né? Aqui, melhor. Que a testemunha de Jeová, ele é alguém que não sabe a diferença de nada. Eles não sabem qual é a diferença do espiritismo, kardecismo. Eles não sabem a diferença da Umbanda, não sabem a diferença da Quimbanda, não sabem a diferença de bruxo, não sabem a diferença de mago, não sabem a diferença de feiticeiro, não sabe a diferença de ordens iniciáticas e místicas, não sabe a diferença de ordens filosóficas. Então, para eles, tudo é espiritismo, tá? Eles estão afundados na ignorância, tá? E são um grupo de pessoas altamente intolerantes com as práticas e religiões de outras pessoas, porque eles acham que só eles estão certos no mundo, né? Só eles, é só a religião deles que presta e das outras pessoas não. Mas igual bem levantou aqui já de início, né? Não seria um problema trabalhar com pessoas espíritas, né? Trabalhar com espírita pode, estudar com eles pode, receber o salário com eles pode, comer com eles pode, dormir lá, eles dão um lugar para você dormir, um local para você morar pode, mas alugar um imóvel já não pode, né? Você vê isso aí, eu vi isso aí na prática. Tá? E realmente é um negócio patético, tosco, né? E não faz o menor sentido. Ferrei tudo aqui agora. Aí, ficou a coisa mais linda. Mas, vamos lá. A pergunta parece simples, mas revela uma tensão entre prática doutrinária e lógica bíblica. O que as publicações oficiais dizem de A Sentinela e Library? No Questions from Readers, da Biblioteca Online Jehovah's Witnesses, há uma explicação para quando uma congregação considera alugar
alugar um prédio de outra religião. Então, para alugar um prédio de outra religião, para fazer um salão de assembleias, para fazer algum evento, uma reunião especial ou algo assim, é pesquisado, não é bem assim, porque o Question from Readers, tá? Do lado da Library Online, diz o seguinte: ao decidir sobre o uso de um prédio pertencente a uma organização religiosa, os anciãos devem considerar. Então não é chegar lá e alugar. Você tem que ver alguns requisitos para ver se dá para alugar ou não. Vamos ver lá. Primeiro requisito: se há ídolos ou símbolos religiosos. Tem que ter esse cuidado. Tá lá no Questions from Readers, ok? Questions from Readers. Deixa eu abrir aqui para vocês. Questions from Readers. Eu não vou, vocês vão ter que correr atrás das coisas que eu tô falando aqui, tá? O artigo, deixa eu abrir aqui o site aqui, só para você ver que eu tô tirando do site. Só um pouquinho, que eu vou provar para vocês que eu tô tirando do site aqui, tá? Estamos extraindo de lá. Aqui, ó. Questions from Readers. Deixa eu mudar para cá. Olha, ó. Deixa eu abrir o site, pera aí. Porra, mas é difícil de mexer aqui, né? Ô, cacete. Aí, pronto. Questions from Readers. Pergunta dos leitores. Would it be form interfaith to purchase a building from another religious group and convert into Kingdom Hall? Oh, vamos traduzir, né? Meu Deus. Vamos traduzir isso aqui. Vamos ver se traduz aqui no diretaço. Tá? Pra ficar mais fácil pra vocês me acompanharem. Pronto. Em geral, as testemunhas de Jeová evitam esse tipo de relação com outras religiões. Mesmo assim, tal transação pode não constituir um ato interreligioso. Pode ser visto simplesmente como um negócio pontual. A congregação local das testemunhas de Jeová não está colaborando com outro grupo religioso para construir um local de culto, ser usado por ambas as partes. O que constitui um ato religioso, aos olhos de Jeová, considera a orientação do apóstolo Paulo. Não se ponha em julgo desigual. Aí vai começar com toda aquela blá 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 blá. Tá? Então tá aqui. Depois você vê esse question reader aqui, que é o W0210/15, página 27, pergunta dos leitores. Eu não vou ler aqui pra gente não fugir do nosso esboço, tá? Você viu que eu extraí de lá. Então fala o seguinte, que tem que ver se não tem símbolos religiosos, tá? Deixa eu voltar aqui. Tem que ver se não tem símbolos religiosos. Como a comunidade deverá o uso do local. Então eles pegaram tudo isso aqui, enfiaram na bunda, tá? E cagaram em cima, porque hoje eles estão vendendo salões do reino para outras igrejas, ok? Então outras igrejas vão ter símbolos religiosos. Já ferrou aqui com o negócio, tá? Então não pode alugar, mas pode vender para ter. Não tem lógica nenhuma. Como a comunidade deverá o uso do local? Putaria, né? Total. Porque eles vendem o salão do reino, que eles dizem que foi dedicado ao grandioso Deus Shofá. Vendem para outra igreja e lá vai ter tudo que for tipo de santos, de outros monumentos, né, de outras religiões. E a comunidade vê, pô, esses caras são loucos, né? Porque semana passada eles estavam aqui batendo na minha porta falando que a religião XY é do Satanás, é do diabo, é falsa. Mas eles estão vendendo para outras religiões os locais deles de adoração. Olha que hipocrisia, que falsidade do caramba, né? Eles jogaram tudo no lixo, essas orientações. São membros poderão tropeçar. Tropeçam. Pode parecer que não, mas muitas pessoas abandonaram as testemunhas de Jeová assim que começaram a perceber que os salões do reino estavam sendo vendidos até mesmo para prostíbulos, ok? Onde tem orgias, atos libidinosos, né? Que eles tanto condenam. Então eles são falsos, eles estão preocupados unicamente com o dinheiro. Unicamente com o dinheiro. Mas o irmãozinho lá, o orelha seca, né? Aquele que é a ovelhinha, ele antes de alugar um local para fazer uma festinha, para fazer um aniversário de casamento, para fazer o que for, ele tem que ver esses requisitos aqui. Olha a falsidade do caramba. Olha a falsidade. Não tem como engolir essa palhaçada, né? Já deu. Já deu. Por favor, por favor. Ou seja, não existe uma proibição direta de alugá-lo, mas fatores relacionados ao uso, influência religiosa são considerados. Sim. Medo simbólico versus
Ó, eu tô nervoso, cara. Começo a errar aqui. É porque eu tô nervoso. Muitas testemunhas de Jeová interpretam assim. Olha só, a cabeça da testemunha do Jeová. Não devemos alugar casa de espírita porque tem influência espiritual, né? Então, se alugar uma casa de alguém espírita, a hora que você for dormir, a cabeça da testemunha de Jeová, vai aparecer espíritos que vão possuí-los, as testemunhas de Jeová, e vão entrar dentro da cabeça das testemunhas de Jeová, ok? E vão influenciá-las a fazer sexo e a fumar e usar drogas, né? Assim, não é vontade da testemunha de Jeová de fazer isso, não é? Não, eles não têm vontade. Claro que não, longe disso, é o demônio que sempre leva a culpa, né? É o diabo, é os espíritos, não que eles tenham vontade, né? O que mais que eles falam? Mesmo objetos ou paredes, porra, até a parede, cara, puta que pariu. Mesmo objetos ou paredes podem transmitir contaminação espiritual. Vai pegar AIDS pela parede aqui agora. Mesmo objeto, sim, é verdade. Testemunha de Jeová, a gente sabe muito bem, que não pode receber presentes de pessoas espíritas, por exemplo. De pessoas de outras religiões, como a Umbanda, por exemplo. Que eles acreditam que está contaminado por demônios, né? Que se você pegar um objeto desse, o demônio vai entrar na tua casa, vai comer o teu rabo, né? E é assim que eles pensam, tá? Eles chegam nesse ponto, galera. Olha a loucura. Olha a loucura desse povo intolerante para com as religiões. As religiões não fazem isso com eles. Eles fazem, tá? Você que é de outra religião, você tá vendo aí como é que eles tratam o assunto, né? E depois você põe eles para dentro da tua casa lá, para fazer estudo da Bíblia, né? Para te despertar e sentinela. Olha o povo que você tá pondo dentro de casa aí, tá? Essa ideia não aparece explicitamente na Bíblia. Deixa eu mudar daqui que tá atrapalhando de novo. Pombas. Aqui. Ela decorre de leituras baseadas em: não vos associeis com pessoas incrédulas, com base em 2 Coríntios 6, 14 e 17. Mas atenção, esse texto fala de parcerias espirituais e corporativas, não de negócios imobiliários em si, tá? Eles confundem tudo, né, cara? Pô, aqui o texto da Bíblia tá falando uma coisa, né? Porque se você tiver, né, for testemunho de Jeová e se associar com pessoas incrédulas, eles acreditam que isso minaria a sua fé com base no texto. Até aí segue uma lógica. Mas não tá falando de alugar imóvel, cacete. Não tá falando de você alugar o imóvel para fazer uma festinha, para fazer um evento, uma palestra da tua empresa lá. Não tem nada a ver. Pouco importa se a pessoa é espírita ou não é. Eles fizeram a maior intolerância de todos os tempos em abordar esses assuntos com os irmãos. E não adianta falar que isso aqui que eu estou falando não existe, porque quem é testemunha de Jeová é testemunha. Ficou... Combinou, quem é testemunha de Jeová é testemunha. Ó que chique. Tava lá para ver a briga. Testemunha de Jeová é testemunha. Então quem já pertenceu ao testemunho de Jeová, assim como eu, por 30 anos, sabe que os irmãos não alugavam imóveis de pessoas espíritas. De jeito nenhum. Ou se descobrisse, desfazia o negócio. Tá? Pra você ter ideia, aqui na minha região, um irmão não quis ficar no imóvel alugado, porque naquele imóvel tinha acabado de morrer uma pessoa. Então, porra, eles são espírita, cacete. Eles gostam do espiritismo. Dizem que não é real, mas eles gostam. Tanto é que a pessoa desfez o aluguel, foi morar em outro lugar, porque naquele lugar ali tinha alguém que tinha acabado de morrer. Então eles são kardecistas e não sabem, porque eles têm medo do espírito que tinha morrido ali. Então, se para eles não existem, é tudo mentira, eles poderiam muito bem alugar o imóvel e ficar de boa lá, né? Mas demonstraram que acreditam na coisa, tá? E vamos deixar claro aqui, testemunho de Jeová, você que acha que sabe de tudo, você não sabe nada, porque se Deus proíbe a comunicação com os espíritos, é porque é possível, beleza? Ninguém proíbe você de comer um bolo que está naquela geladeira, se o bolo não está na geladeira, não existe lá o bolo e não existe a geladeira, ok? Então, para ter uma proibição, tem que ser de algo real, beleza? Então se liga aí, você foi manipulado, tá? Romanos 14:14, nada é impuro por si mesmo. Pronto, já derrubou toda
essa loucura deles aí, quanto aos imóveis alugados. Isso reforça que objetos ou lugares não têm poder espiritual intrínseco, tá? Testemunho de Jeová. 1 Coríntios 10:25. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar pelo preço. Pela consciência, por causa da consciência. Isso implica não questionar a origem religiosa de algo comprado. O mesmo, logicamente, pode se aplicar a propriedades. Portanto, não há base bíblica clara para dizer que uma casa ou imóvel seja espiritualmente contaminada por causa da religião ou do proprietário. Então, é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. Eles ensinam os irmãos isso aí. Na prática, estão vendendo os salões do reino para outras igrejas. E outra, quando você compra um imóvel, meu querido, minha querida testemunha de Jeová, esse imóvel não era teu, cara. Nunca. Você comprou de uma família, essa família comprou de outra, essa família comprou de outra, que vai chegar lá no escambau, milhões de mortes naquele lugar já ocorreram, sacrifícios, vela acesa, animais enterrados. Você não tem como fugir, meu querido, tá? Você vai ter que alugar um outro planeta, um terreno lá em Marte, que diz que não tem vida lá ainda, né? Aí você começa lá, o teu terreno lá, o teu imóvel lá, que lá talvez não tenha influência de ninguém para trás, porque é um terreno virgem. Aqui que já morreu um monte para baixo da terra, cara, você tá frito, entendeu? Você vai encontrar, não vai ter fim, né? Tanto é que você vai morrer e outro vai comprar o teu imóvel de outra religião, tá? E agora o outro vai comprar, depois ele morre também e não tem fim o negócio, beleza? E os caras pensam que estão tão livres de qualquer coisa, né? 1 Coríntios 10:25 já foi lido? Então não há base bíblica para essa loucura, tá? Testemunho de Jeová. Porque essa regra doutrinária surgiu? Segundo as publicações, as TJs devem evitar associação religiosa que possam tentar influenciá-los espiritualmente. Não querem que símbolos religiosos confundam observadores. Esses fatores são considerados pelos anciãos quando decidem alugar um local ou um evento. Sim, mas isso tem sido aplicado por extensão na mente dos membros. Como? Não posso alugar uma casa de espírita, porque isso traria influência demoníaca. É isso mesmo que eles pensam. Tá? É isso mesmo que eles pensam. Mas não pensaram nisso quando alugaram lá o salão de assembleias de Zilkburg, lá na Dinamarca, né? Que foi feito dentro de uma simbologia, né? Talvez maçônica, ou de Rosa Cruz, ou de outra denominação. Eles não pensaram. Eles não pensaram nisso, né? Quando eles alugavam templos de outras religiões, como por exemplo templos da maçonaria, para ter reuniões. Você não sabia disso, né, Testemunho de Jeová? Eles alugavam de outra instituição, tá? Eles condenam essas instituições sérias, são instituições que são sérias, tá? As pessoas que estão lá são pessoas do bem. Eles condenam essas pessoas, né? Eles condenam, mas lá no passado alugavam os templos dessas pessoas que hoje eles condenam, que já condenavam na época, tá? Já eram contra na época. Assim que Russell morreu, já teve uma onda já contra essas instituições, contra essas ordens esotéricas, tá? Vá pesquisar, que eu não vou te entregar tudo aqui. Ok? Contradições práticas com outras atividades. Trabalhar com pessoas de outras religiões. Uma testemunha de Jeová pode trabalhar para um espírita. Aí pode. Aí envolveu dinheiro, pode. Postatina. Aí você pode trabalhar. Estudar com pessoas que têm crenças diferentes. Aí pode. Receber salário de quem não é TJ? Opa. Não pague para ver. Eu fui empregador. Eu empreguei irmãos. Tá? Você acha que se eu não pagasse o salário deles, eles não iam me denunciar lá, montar uma comissão judicativa, me pôr no pau da justiça do trabalho, né? Você pensa que eles não fazem isso? Eles não são gananciosos? Chega nessa parte e não tem ganância mais, né? Ok? Então nada disso é visto como contaminação espiritual. Aí envolveu a grana, envolveu mofunfa, aí é benefício, aí não é mais, tá? Mas muitos membros entendem que alugar pode significar cooperação espiritual, mesmo sem base bíblica sólida. Essa diferença não é encontrada nas publicações oficiais, mas emerge na cultura e no medo de dentro dos membros, tá? Basta você perguntar para qualquer testemunho de Jeová bitolado que está lá dentro ainda, ele vai confirmar o que eu estou falando. O medo simbólico substitui a lógica bíblica quando alguém é ensinado a pensar que tudo que é mundano é influência de Satanás, religião diferente é contaminação espiritual. Isso cria um filtro de medo, não de discernimento bíblico. Sim, testemunho de Jeová, eles são
alimentados, eles alimentam Jeová com o medo. Então Jeová sempre, né, a organização de Shofar, a organização sempre pôs medo nas pessoas, tá? Você vê as minhas entrevistas aí para trás, entrevistei a Maria Cláudia, ela botava na cabeça dela medo do Armagedon. Entrevistei minha irmã, botava um medo nela, que ela ia ser destruída, tá? E assim, todos tinham seus medos lá, sem base nenhuma, entendeu? Isso que eles colocam nas pessoas. Testemunho de Jeová tem muito medo de demônio, tudo é demônio, né? Lá o cara quer dar, é coisa do demônio. O fulano quer pegar coisa do outro, é coisa do demônio, né? Eles não assumem as suas culpas, os seus lados sombrios eles não assumem, né? Eles põem a culpa no demônio, né? Coitado do demônio, pra aguentar esses caras. Esse mecanismo é semelhante a outros ensinamentos baseados no medo. Evitar aniversários, porque atrai demônios. Evitar feriados, porque atrai demônios. Evitar símbolos externos, porque atrai demônios. São muitos demônios. Nenhuma dessas coisas é explicitamente proibida na Bíblia, mas são ensinadas como perigosas. Sim. Exemplos hipotéticos para reflexão. Imagine que, olha só, um espírita aluga uma casa que você quer. Aí você aluga pro espírita. Que contradição do caramba, né? Aí você aluga pro espírita, né? Malandro. O espírita vai pagar bem, né? No aluguel da tua... Aí você aluga pro cara, não tem problema. Eu finjo que não sei, vou ganhar dinheiro. Trabalhar pra ele, receber pagamento dele, conviver com ele, mas não pratica, mas não aluga a casa. Aluga sim, né? A gente sabe que aluga. Tá? Então se a Bíblia das Testemunhas de Jeová realmente proíbe, então eu deveria proibir tudo. Você não pode nem estudar com o espírito, não pode trabalhar para um espírito, você não pode conviver com um colega de trabalho espírita, você teria que trocar de trabalho, né? É tudo, tá? E nem dar estudo bíblico para um espírita você poderia, Testemunho de Jeová. Se bem que eles não dão, eles têm medo, né? Quando a pessoa fala, eles saem correndo. Que intolerantes religiosos, né? Beirando crimes, né? Hoje, no nosso país, de intolerância, você evitar alguém pela convicção religiosa, intolerância, tá? Porque a locação do imóvel não é um ato espiritual, é um negócio, caramba. Sim, ele, Testemunho de Jeová, não entende isso aqui. Tem que desenhar pros caras, tá? Que droga. O princípio bíblico do amor ao próximo, Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo, menos os da outra religião. Da outra religião não. Esse princípio não faz distinção de religião, mas para Testemunha de Jeová faz. Testemunho de Jeová ama, entre aspas, só outra Testemunha de Jeová, que ele puxa o tapete, que ele denuncia, né? Que ele acaba com a vida do colega de Testemunho de Jeová, mas ele diz que ama, só Testemunho de Jeová. Só Testemunho de Jeová presta, tá? Você que é de outra religião, para Testemunho de Jeová, só eles prestam, ok? Nós que já saímos, você que é de outra denominação, não presta para eles, vocês são como o próprio diabo, tá? Alugar um imóvel não é idolatria, nem pacto religioso. E o mercado imobiliário funciona segundo leis civis, não espirituais. Essas leis do homem, né, Testemunho de Jeová. Essas leis aí do corpo governante, vocês pegam e criam um paraíso de vocês para aplicar só essas leis do corpo governante, que não serve para nós aqui. Tá certo? Conclusão. Medo versus doutrina bíblica. A regra de evitar símbolos religiosos ou arranjos religiosos em locais de reunião está na literatura oficial. Sim, mostrei para vocês alguns sites. Não há proibição bíblica em lugar de imóveis de hospital, não tem. É entre eles, já falei que é entre eles. Tá? Tá, já foi falado, esse assunto já encheu o meu saco. Beleza? Tem frase de encerramento aqui? Vamos ler. Uma religião que teme casas mais do que ama o próximo viu o medo superar a mensagem da Bíblia. Sim. Então se torne Testemunho de Jeová e entre nessa psicose, tá? Que tudo é coisa do diabo. Tudo é coisa do diabo. Ó, apagou a luz aqui, ó, mudou de cor. Ó, isso aqui mudou de cor, é coisa do diabo. Novas luzes, é coisa do diabo. É coisa do Satanás. É coisa do demônio. É coisa da apostatina. Obrigado por assistir esse vídeo. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal, tá? Lembrando que se você não se inscrever no meu canal, um avião vai cair exatamente na sua casa, tá? Ele podia cair lá no vizinho, podia cair a 3 km, mas vai cair bem na sua casa se você não se inscrever no meu canal. Valeu, um abração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!